Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e nesse vídeo aqui a gente vai falar os melhores palpites pro dia 23/8, sexta-feira. Então fica até o final do vídeo que eu vou soltar para vocês as melhores análises possíveis desse dia. E no nosso primeiro palpite aqui a gente vai falar do jogo Celta de Vigo contra Valência. Duas equipes aí que já se enfrentaram algumas vezes. A gente pode ver aqui todos os últimos confrontos dela. Celta de Vigo ganhou uma, ganhou duas, empatou, depois perdeu. Então aqui tem todos esses históricos. E o que a gente pode ver de mais interessante aqui, na minha opinião, é o mercado de gols, tá? Se a gente ver os últimos jogos aqui do Celta de Vigo, nos últimos 5 jogos, em todos saíram mais de 1.5 gol. E aqui também nos jogos do Valência, alguns também saíram. Se a gente ver nos últimos 10, em apenas 4 não saíram. Então a média de 60% aí para o Valência, a média do Celta de Vigo é um pouco maior. Os dois times fizeram apenas um jogo aqui na Liga Espanhola, então está em início de campeonato, mas eu acredito muito nessa análise. Contando também que a média dos dois times é bem alta. Do Celta de Vigo é de 2.80 gols por jogo e do Valência 2.50. Então, para mim, a melhor estratégia para esse jogo é o over 1.5 gols. Agora falando do jogo de Sevilha contra Vila Real, também pela Liga Espanhola a gente pode ver que essas duas equipes empataram no primeiro jogo e as duas equipes têm médias altíssimas de gol também. Olha só isso aqui, ó. O Sevilha tem uma média de 2.80 gols por jogo e o Vila Real média de 3.60. Isso aqui é muito bom e é uma ótima coisa para a gente estar analisando, tá? Vamos ver o jogo do Sevilha em casa aqui, os últimos 10 jogos dele. Em bastante jogos saíram pelo menos 2 gols aqui. Mas eu já dei uma conferida nas odds e eu vi que o mais de 1.5 gols está com a odd muito baixa, então não compensa a gente fazer. Vila Real também sempre fazendo aí mais de 2 gols nos seus jogos fora de casa. Esse vai ser um jogo muito equilibrado, onde não tem um favorito para vencer a partida. Então apostar em um dos dois vencer não seria a melhor estratégia possível. A recomendação que eu vou dar para vocês sobre o jogo de Sevilha e Vila Real é vocês fazerem a seguinte aposta. Você vai lá, procura mercados asiáticos, gols asiáticos e coloca para sair mais de 2 gols, 2.0. Porque caso saia 2, a gente tem um reembolso. Só vai dar head se sair só um gol e a gente precisa ir de pelo menos 3 gols para dar win nessa partida. Então, diferente de apostar em mais de 2.5, se a gente pegar o mais de 2 asiáticos, que é o nosso mercado protegido, conhecidamente aí, criada a estratégia pelo meu grupo, isso aqui vai dar um retorno a longo prazo também, tá bom? Então faz a aposta de sair mais de 2 gols nessa partida, caso saia só 2, a gente tem o reembolso. Agora sobre o jogo do PSG, a gente vai ver que ele está enfrentando o Montpellier, que não é um adversário tão forte assim, tá bom? O primeiro jogo da liga aí o PSG venceu e o Montpellier teve apenas um empate. A gente vendo o PSG jogando a Liga 1 é uma piada. Ele ganha praticamente todos os jogos. A gente tá vendo que teve algumas derrotas aqui, mas 2 foram em Champions League e perdeu só um jogo aqui para o Toulouse na última temporada, onde o PSG já tinha sido campeão e era muito tranquilo para ele esse jogo. O Montpellier não é um time tão ruim jogando fora de casa e tem até uns resultados bons, mas se a gente pegar o histórico do Montpellier contra o PSG é bem ruim. No ano passado, nesse ano, na verdade, temporada passada, o PSG meteu 6-2 na casa do Montpellier. 6-2, 3-0, 3-1, 5-2, sempre goleadas do PSG. Toda vez que joga contra o Montpellier é goleada. Então o palpite que eu tenho para esse jogo é o handicap -1 a favor do PSG, que significa que para a gente ter win, o PSG tem que ganhar por 2 gols de diferença. Caso ele ganhe só por 1 gol de diferença, a gente tem reembolso. Só vai dar head se o PSG empatar ou perder essa partida. Então entrada muito segura e bem confiável. Handicap -1 a favor do PSG. Agora pela segunda divisão do campeonato alemão a gente vai ter o jogo do Hannover contra o Hamburgo. E esse jogo aqui sempre acontecem muitas coisas, muitos escanteios, muitos gols. Se a gente ver as médias desses times aqui a gente vai ver que as médias são altíssimas. Olha as médias de gol, o Hannover tem média de 3 gols por jogo, enquanto o Hamburgo tem média de 3.30. E em escanteios também médias altíssimas, 10.70 para o Hannover e 9.30 para o Hamburgo. Então aqui nessa liga, segunda divisão da Alemanha, a gente sabe a intensidade que essas partidas têm. Sempre entrega um jogo de qualidade, com gramados bons, jogo acelerado, ritmo intenso em todas as partidas. Aqui eu pensei em uma aposta personalizada para essa partida. Vendo que todos os jogos do Hannover aqui dentro de casa saíram mais de 1.5 gols. E do Hamburgo, fora de casa, todos os jogos também saíram mais de 1.5 gols. Eu pensei em uma dupla para esse jogo. Mais de 1 gol na partida e mais de 3 escanteios para o Hannover. Você vai criar uma aposta personalizada ali, colocar mais de 1 gol e mais de 3 escanteios para o Hannover. Por que mais de 3 escanteios? Nos últimos 10 jogos do Hannover
Hannover dentro de casa, em apenas um ele não fez mais de 3 escanteios. E se a gente olhar a média dele para escanteios a favor, ele tem uma média de 6,60 escanteios a favor por partida. Então essa estratégia aqui de juntar duas odds pequenas em uma mesma partida é excelente. Em times que têm médias superiores a 3 gols por jogo, a gente pegar para sair mais de um, e um time que tem média de 6,60 escanteios por jogo, a gente pegar para sair mais de 3, a gente está sempre a favor da matemática, tá? Essa matemática aqui pro nosso lado está sempre numa equidade correta. Então a gente vai fazer essa apostinha personalizada, mais de um gol na partida e mais de 3 escanteios pro Hannover. Agora a gente vai para a Liga de Portugal no jogo do Farense contra o Sporting. O atual líder da liga aí, com 2 vitórias consecutivas, vai enfrentar o 15º colocado, que é o Farense. Mesmo sendo na casa do Farense, esse jogo aqui é praticamente impossível do Sporting perder. Mas eu também já dei uma olhada nas odds e vi que a odd do Sporting ganhar tá em volta de 1,20, então não compensa a gente fazer essa operação. Vamos dar uma analisada nisso? Olha o Sport fora de casa. Venceu por 6-1 nessa temporada. Semana passada contra o Nacional, o Sport venceu por 6-1 fora de casa. Fora de casa aqui nos últimos 10 jogos ele perdeu apenas um, teve aí 3 empates e 6 vitórias. Já o Farense dentro de casa perdeu as últimas 2 partidas. Perdeu por Portimonense de 3-1 dentro da sua casa. Vê se tem base. Você acha que vai ou não vai tomar uma surra do Sport? Perdeu para o Benfica também por 3-1. E a minha melhor opção para esse jogo aqui é o handicap menos 1,5 a favor do Sport. Ou seja, o Sport tem que ganhar por 2 gols de diferença. Que para algumas pessoas pode ser perigoso, mas fiquem tranquilos. Esse time do Farense é um time muito ruim. Perdeu por 3-1 para o Portimonense. E se acredita que o Sport não vai ganhar por 2 gols de diferença? Muito difícil. Sport que quer buscar o título esse ano aí e não vai deixar um time como esse tirar algum ponto dele. Então a dica para esse jogo é o handicap menos 1,5 a favor do Sport. Agora a gente vai no campeonato alemão também falar do confronto entre Borussia Mönchengladbach contra o Bayer Leverkusen. A gente sabe que o Bayern na temporada passada foi campeão sem perder nenhum jogo e eu acredito que eles querem repetir esse feito, tá? O Bayern é o atual campeão da Liga Alemã e vai fazer jus a esse conceito. Ele vai estrear na Liga Alemã agora e eu não acredito de forma alguma que o Borussia tem alguma chance de vencer o Bayern. Se a gente vê os últimos jogos do Borussia dentro de casa, ele venceu apenas 2. Já o Bayer Leverkusen fora de casa, ele perdeu só um jogo que nem era fora de casa, era em campo neutro. Foi contra o Atalanta na final da Europa League. Fora isso, ele teve 3 empates e 6 vitórias. Vocês acham que o Borussia tem alguma capacidade de vencer o Bayern? Na minha opinião, não. O Bayern hoje é um dos melhores times do mundo, disparado, e tem um fator super decisivo. Normalmente na Europa, quando um time ganha tudo no ano, os jogadores são vendidos ali e acaba acabando com o elenco inteiro. Só que nesse ano o Bayern não perdeu nenhuma peça sequer. Continua com o seu treinador Xabi Alonso, comandando uma equipe aí formada por vários jogadores talentosos e provavelmente vão vencer essa partida. Então a minha dica para esse jogo é Bayer Leverkusen para vencer a partida, tá bom? E se você não quiser perder nenhuma dica sobre apostas esportivas, nenhum palpite do dia, já inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? E tá aqui embaixo na descrição o link do nosso grupo, onde eu vou deixar todos esses bilhetes prontos. Já entra para lá também e bora lucrar juntos aí todos os dias. Tamo junto, rapaziada. Essas foram as dicas para sexta-feira e bora lucrar aí. Valeu!